Boa tarde, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui prontos para fazer mais 2 vídeos hoje sobre cavaleiras. O primeiro exercício que vou fazer será já um sólido. Apesar de eu ter enviado para a TPC um sólido, os que fizeram o TPC conseguiram resolver bem, perceberam que a altura não é inconveniente, a altura não é problema. E então hoje vou fazer 2 exercícios, um em que ainda não fizemos, ou seja, eu fiz as cavaleiras todas com o eixo Y inclinado, desta vez vou fazer com o eixo X, ok? Mas é a mesma coisa, portanto é exatamente igual, a cavaleira que vai mudar é que em vez de rebater o Y, vou rebater o X. E vou fazer já um sólido com este exercício. No segundo vídeo de hoje, a seguir, vou fazer já um conjunto de sólidos, como se fosse no exame, em que eu vou fazer o esboço com vocês primeiro e depois concretizamos o exercício com os dados que são fornecidos no próprio exame, ok? Portanto, já vou mudar a perspectiva da câmara de forma que vocês consigam já ter apontamentos sobre o enunciado, como sempre. Ok, deixemos aqui a câmara um pedacinho mais perto e já vou colocar aqui o enunciado. Portanto, vamos fazer uma cavaleira. Como podem ver, o eixo X é que agora vai ficar inclinado a 135 com Y e Z, ou seja, o Y e o Z vão fazer 90, as projetantes fazem 60 e vamos fazer primeiro um quadrado na parede da esquerda, na parede XZ. Dou o centro, dou o A e depois esse quadrado será por sua vez a base de uma pirâmide regular que tem 7 de altura, ok? Eu já a nível de traçado apenas fiz esta parte, ou seja, já coloquei o eixo X inclinado e temos aqui o X projetado. Portanto, não esquecer que o X é o único eixo aqui que não vai ficar representado em verdadeira grandeza e o eixo X está a fazer isto, está a sair da folha desta forma, certo? Ok? Pronto. Então, neste caso, queremos fazer um quadrado, certo? E, neste caso, esse quadrado está nesta parede que está aqui, certo? Onde está aqui a minha mão, certo? Está nesta parede XZ. Portanto, eu vou ter que deixar cair a parede para este lado, certo? Para conseguir ver a parede aqui em tamanho real. Então, vou fazer já um rebatimento do X para que a parede fique em tamanho real. Então, nesse caso, é só prolongar o eixo Y e aqui vamos ter o X rebatido e é nesta zona que eu vou fazer o quadrado. O M tem 5 de abscissa e 4 de cota. 5 de abscissa marca aqui no X rebatido. 4 de cota posso marcar diretamente aqui no Z, porque ele está em verdadeira grandeza. Faço aqui a batalha naval. O 4 com o 5. Isso vai dar o ponto M rebatido. Depois marcamos o A, que tem 4, 0, 0. Portanto, só tem a abscissa, que é 4. Está aqui. Então, aqui está o A. Rebatido. Certo? Então, com a ajuda do A e a ajuda do M, que é o centro, vamos fazer já aqui uma circunferência. E com a ajuda de esse círculo, vamos conseguir fazer agora um quadrado com as diagonais, obviamente utilizando o ponto A como referência. E aqui podemos ter o B, aqui o C e aqui o D. Ok, temos aqui já tudo construído. Depois é só uma questão de juntar tudo de forma leve, portanto não é preciso carregar. E assim já temos o nosso quadrado construído em verdadeira grandeza, ou seja, construído nesta parede que está aqui, certo? A parede definida pelo X verdadeiro e pelo Z que está aqui, portanto é uma parede que fica aqui como está a minha mão, e então essa mão cai para o lado e assim posso construir. Agora nos falta fazer a projetante. A projetante também será feita por um plano definido pelo X verdadeiro e pelo X falso, certo? Nesse caso será este plano que está aqui, certo? Estão a ver? Podia deixar cair o plano para cima ou podia deixar cair o plano para baixo. Não vou deixar cair o plano para cima por uma questão muito simples. Como vocês podem ver, o ângulo aqui, a parte de cima já está ocupada, então vou deixar cair o plano para baixo.
Então faço o segundo rebatimento do X, perpendicular ao X projetado, que é o X falso. E este será aqui mais um X rebatido, ok? E depois fica, vocês é que vão optar se querem chamar a este linha ou se querem chamar a este linha. Um dos dois vai ter que ser o linha, não é? Porque são diferentes, não são o mesmo X. Há quem coloque aqui, há quem coloque aqui. Há aqueles alunos que gostam de fazer projetante primeiro, há aqueles alunos que gostam de fazer primeira verdadeira grandeza. Portanto, é uma questão de vosso gosto pessoal. Eu aqui vou colocar este, porque foi o segundo que eu fiz, vou colocar este como linha. Mas se tivesse colocado este aqui, também não havia problema. Agora, vou marcar um ponto qualquer do X projetado. E nesse caso, para baixo, vou virar o transferidor para baixo, desta forma. E vou marcar o ângulo de 60 graus, neste caso. E eu tenho que marcar de forma a que aqui dê um triângulo, certo? Não vou marcar do outro lado. Se eu marcasse aqui os 60 deste lado, acabaria depois por não dar nada. E, portanto, a reta ia fugir para este lado. Então, tenho que marcar de forma que dê aqui uma hipotenusa, ok? Então, neste caso, vou marcar aqui os 60. Aqui está os 60 graus já marcados, ok? E agora temos que encontrar aquela famosa reta muito importante, que é a reta de afinidade. Voltando a lembrar, vamos colocar a ponta seca no centro, no zero, no ponto zero, e vamos transferir, neste caso, o cateto maior, que é este, é sempre o cateto maior, e portanto vou saltar do XR linha para o XR que eu fiz no início. Então é saltar de um para o outro, porque este X e este X rebatido são exatamente os mesmos. Portanto, estou a relacionar o que aconteceu aqui com o que vai acontecer aqui também. E depois, o que acontece é que este cateto é igual aqui, portanto, projetado bater no mesmo lugar. E aí, então, vou juntar com aquele primeiro pontinho que eu fiz. E vou ter uma coisa que se chama reta D, que é a direção de afinidade, ok? E está feita ali a reta D. Pronto, agora, desses pontos todos, neste caso, o primeiro ponto que eu vou puxar é o A, porque ele já está no X. Portanto, com a reta de afinidade posso puxá-lo para o X projetado, diretamente. E aqui já dá o A, porque ele está na parede mesmo. Eu aqui, antes de continuar, vou só dar uma certa importância aqui a estes três eixos, que são os principais, ok? Porque são muitos rebatidos, são o X rebatido linha, e assim ficam salientados os três que são necessários. Os outros pontos vou mandar todos para o Z. E esta é uma questão muito simples. Porquê que mando tudo para o Z? Porque é o eixo que está em tamanho real, em verdadeira grandeza. Essas três retas são todas paralelas ao X rebatido. Então aqui vou fazê-las todas paralelas ao X projetado. Uma paralela aqui para o ponto do B, uma também para o ponto M, e já vou explicar porque é que é preciso o ponto M, uma para o ponto D e uma para o ponto C. Ok, desta forma, certo? Vou só fazer uma pequena pausa, que está aqui o alarme das notificações, e se eu colocar no silêncio não fica depois no vídeo. Vou fazer uma pequena pausa e já volto. Ok, pronto, já desliguei, já coloquei tudo no silêncio, porque depois no vídeo começam a ficar aquelas notificações e assim não há problema. Ok, o ponto A já está. O ponto B será o próximo ponto que estará nesta primeira linha, Então o ponto B vou puxar para esta linha e vou fazê-lo com a direção de afinidade. E assim não tenho que estar a fazer batalha naval. E portanto posso encontrar aqui o ponto B automaticamente. Depois veio o ponto M, que será para esta linha que está aqui, certo? Esta linha que está aqui, que eu tracei. Portanto o ponto M é necessário. Outra vez direção de afinidade. E vou puxar para o lugar que eu quero, que é neste caso aqui. Dá o M. Depois vem o D. Por acaso é o que vai andar menos porque está muito pertinho, mas sempre com a direção de afinidade. Aqui estará o D. Finalmente o C, também com a direção de afinidade. Puxar para o lugar que eu quero. E aí ficamos com o C. Se tudo correr bem,
vão ficar com um quadrado exatamente igual àquele que eu acabei de fazer neste momento, ok? E neste caso eu vou fazer aqui um pequeno zoom, não é? Para que vocês consigam realmente ver o quadrado e portanto ele fica a parecer, não parece um quadrado, parece um retângulo, não é? Certo? Portanto, o quadrado já está feito, mas podem verificar que eu não carreguei com força, ok? Não fiz o carregamento com força porque não é este quadrado que eu quero agora fazer uma pirâmide. E agora, em relação à pirâmide, penso que dá para perceber que se a base está nesta parede, a pirâmide tem que crescer no sentido do Y, não é? Para sair da parede, porque está na parede X, Z. Ora, qualquer coisa só pode sair desta parede se seguir a orientação do eixo Y que é perpendicular à parede, certo? Como o Y está tudo em verdadeira grandeza, eu posso vir aqui diretamente, e neste caso vou ampliar novamente, e a partir do centro, a partir do ponto M, estão a ver? Paralelo ao Y, marco a altura que eu quero, neste caso é 7 cm, ok? E dessa forma já encontro o ponto V automaticamente. Não preciso me preocupar com a altura neste exercício, porque a altura é marcada na orientação de um eixo, que por sua vez está em verdadeira grandeza, e estando ele em verdadeira grandeza é só juntar. E agora eu até coloquei 7, se eu colocar um bocadinho mais ou um bocadinho menos ficava melhor, mas não faz mal, pode ser 7. Isto vai ficar muito pertinho um do outro. Fica mais ou menos assim. Depois aqui fica este e aqui também fica este. Ok, então neste caso temos aí uma pirâmide a crescer, depois é só uma questão de carregar no contorno, desta forma, que está à volta, que é visível, certo? E depois aqui vamos ver em princípio o C, porque está mesmo muito pertinho, mas vemos o C, vemos o B, e portanto aqui a única coisa que não vemos de certeza é este pedaço aqui da base. Portanto, este pedacinho aqui da base é que fica a traço interrompido. E penso que dá para perceber que é uma pirâmide que está a sair da parede, é uma pirâmide regular e desta forma conseguimos concluir o exercício de cavaleira, sendo que desta vez eu coloquei como eixo que não está em verdadeira grandeza o X, ok? Porque nos vídeos anteriores eu fiz sempre com o Y. Mas eu acho que dá para perceber que não é grande coisa de diferente. Portanto, não é o Y que agora vamos rebater o X. Mas a forma de rebater, a forma de encontrar a reta de direção de afinidade, a forma de trabalhar com o eixo X duas vezes rebatido, é tudo igual como se fosse no eixo Y. Portanto, é uma questão de vocês têm que estar muito atentos, porque se vier uma cavaleira, têm que saber qual o tipo de cavaleira que vem. Se é o eixo Y que fica inclinado ou se é o eixo X que fica inclinado. Normalmente tem vindo nos exames uma predominância para que seja o eixo Y a ficar inclinado. Mas já vem no exame o eixo X também inclinado, como eu fiz agora. Portanto, vocês têm que saber fazer as duas maneiras, ok? Portanto, parece que não é nada de especial. Este vídeo já tem 14 minutos, já está na altura de o acabar. E, portanto, vamos retomar agora a seguir o segundo vídeo, já com um conjunto de sólidos, e vou, neste caso, utilizar um exercício de exame para fazer primeiro o esboço e depois concretizar esse mesmo esboço no trabalho. Até já, pessoal!